Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar esse vídeo pedindo ajuda de quem não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa like, se gostarem do que eu vou falar. Se não gostarem, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que vocês vão achar disso tudo. Eu vou trazer para vocês, está acontecendo algo lá em São Paulo que a gente tem que observar com atenção, que é, digamos assim, um primeiro atrito entre a recém-formada federação entre Rede e PSOL. A manchete da Folha do dia 14 diz o seguinte: Randolph defende que PSOL e Rede apoiem Haddad para o governo de São Paulo. Abre aspas para ele. A decisão final será do PSOL, que é a legenda majoritária em São Paulo, mas disse: eu advogo e, mais do que isso, trabalho por um acordo para que apoiemos Haddad. Vejam isso então, vamos entender o seguinte: PSOL e Rede entraram nesse acordo para formarem a federação. É como se, em alguns aspectos, eles atuassem como um partido só, claro que mantendo ali as suas diferenças. E onde tiver candidato, por exemplo, do PSOL, não pode ter da Rede, tanto nas eleições estaduais para o governo em 2022, assim como, vejam isso, em 2024 nas eleições para prefeito de mais de 5 mil municípios. Aí o que é que você tem então? Vamos tratá-los aqui como um único partido, já que eles têm que caminhar juntos nos estados e cidades. Aí você vê que o PT, neste momento, tem candidato ao governo de São Paulo, que é Haddad. O PSOL também tem, que é o Guilherme Boulos. Aí, o aliado do PSOL, que é o Randolph, que faz parte da Rede, em vez de reforçar o apoio ao candidato desse seu partido, faz o quê? Faz um aceno ao candidato do outro partido. William, mas é porque eles são do mesmo campo e não sei o quê. Tudo bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: primeiro que pega mal, colega de partido ou colega de federação, deixar de defender a candidatura da sua federação para defender a do outro partido. Então isso aqui por si só, eu já considerei um pouco ou muito indelicado da parte do Randolph. E me lembrou um pouco que o Freixo, que está no PSB, também faz lá dentro, em que causou já desconfortos no partido, fazendo acenos a quem? A Haddad. Então você tem Randolph na Rede, Freixo no PSB, acenando para o Haddad e não para os candidatos dos seus partidos. E isso é claro e óbvio que pega mal, tanto no PSB como pegou. O Freixo, na ocasião, tinha postado uma foto dele com Lula e Haddad. Teve que apagar a foto pouco tempo depois. Como deve ter pego mal aqui pro PSOL lá em São Paulo, e o Boulos respondeu. Eu volto daqui a pouco falando sobre isso. E o Randolph continuou dizendo o seguinte: eu não posso pregar uma união nacional em torno da candidatura de Lula para combater o bolsonarismo e o fascismo e não pensar que seria bom que isso também ocorresse no principal estado do país, que é São Paulo. Pois bem, eu tenho que lembrar que o Randolph participou aí, por exemplo, lá no canal My News, e ele disse lá com todas as letras que não existiria Bolsonaro não fossem os erros e contradições do PT no poder. E eu concordo com o Randolph que o Bolsonaro não é obra do acaso, não caiu de paraquedas. De repente a população elegeu Bolsonaro, 46% no segundo turno, por pouco não vence no primeiro, foi para o segundo, e aí ficou com 55%. Fruto de que é isso? Tinha uma insatisfação generalizada por conta da corrupção e tragédia econômica do PT no poder, que o Randolph disse várias e várias vezes. Mas agora ele acha que aqueles que geraram o clima para eleger Bolsonaro são os mesmos que podem solucionar. Não é, Randolph, sinto muito, eu admiro o seu trabalho como senador, enfim, tenho admiração pelo Randolph, mas me parece que está numa postura muito contraditória com o que ele dizia até pouco tempo. Mas vejam a solução do Randolph para o impasse em São Paulo. Em sua visão, o acordo em torno do petista poderia ser viabilizado caso o PT garantisse a presença do PSOL na chapa paulista, ou indicando o vice ou o candidato ao Senado. Imagina a cabeça do eleitor conservador vendo um indicado do PSOL de vice do Haddad. E o Alckmin, que até pouco tempo estava no PSDB, que o Boulos, enfim, tinha uma fala muito dura, até faz uma criticazinha aqui e ali que não vai adiantar nada. Imagina só esse eleitor conservador vendo no palanque Haddad, o vice indicado pelo PSOL, Guilherme Boulos, Alckmin. Sabe quem que vai agradecer tudo isso? Dois candidatos que representam esse campo e que podem surfar
né, nesse clima que vai ser gerado nas eleições. Rodrigo Garcia, que é o visto Dória, que pode crescer bastante no estado, apesar do Dória estar muito mal avaliado. Vamos ver como vai ser o movimento feito pelo Rodrigo, se vai conseguir se descolar do Dória. Se conseguir, pode crescer mais. Se a oposição também quiser vincular um ao outro, eu acho que farão isso, aí o Garcia vai ter dificuldade para crescer. E o Tarcísio, ministro de Bolsonaro da infraestrutura, já aparece bem nas pesquisas. Ele vai ter dificuldade por lá porque não é, enfim, alguém conhecido. Isso pode também ser trabalhado de você colocar alguém como ele para tentar administrar o estado com as dificuldades que tem. Mas mesmo assim, esse cenário que está sendo desenhado lá em São Paulo, se realmente o Márcio França desistir, vai ser, enfim, tudo que a direita sonha para tentar vencer as eleições por lá. Se o Márcio França insistir e bater o pé e ser candidato ao governo do estado, aí o Márcio França pode ser uma alternativa que tente unir eleitores que têm simpatia pelo campo progressista e também eleitores que têm maior simpatia pela centro-direita, enfim, até com esse eleitor que até pouco tempo estava com o Alckmin, que não vai migrar facilmente para o Haddad como o PT está imaginando, e as pesquisas mostram isso, em que sem o Alckmin, o Haddad cresce, mas muito pouco, não há uma soma. Esse eleitor do Alckmin, ele tende a ir para outros eleitores, na sua maioria, porque nenhum candidato, transfere 100% dos votos. Mas vamos voltar aqui para a matéria da Folha, que vai dizer o seguinte: neste desenho, Boulos poderia ser candidato a deputado federal, puxando uma tal quantidade de votos que permitiria, segundo Randolph, fazer a bancada do partido no estado saltar de 3 para até 8 parlamentares. Seria algo decisivo, afirma o senador. Aqui ele tem razão. De fato, se o Boulos for candidato a deputado federal, vai ser muito bem votado e vai ajudar a bancada do PSOL a crescer bastante lá no estado de São Paulo. Aqui eu concordo com ele. E diz ainda que a federação teria excelentes nomes para indicar como vice de Haddad. E cita o exemplo do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e a apresentadora Bela Gil, que tem intensa militância a favor da preservação do meio ambiente e da alimentação saudável. E vejam a promessa para o Boulos. Setores do PT também desejam um acordo nesses termos. Com mais um detalhe, o partido se comprometeria a apoiar a candidatura de Boulos para prefeito de São Paulo quando? Em 2024. Como dizem por aí, o golpe tá aí, cai quem quer. Porque esse tipo de promessa aqui e nada é a mesma coisa. A história mostra, o PT vai chegar em 2024, vai arrumar 1000 motivos para não apoiar Guilherme Boulos. Vão falar que tem um candidato do PT melhor colocado, que o Boulos tem rejeição e às vezes até argumentos com alguma razão. Aí vão dizer também que em 2026, aí sim, se o Boulos abrir mão e apoiar o PT, aí em 2026 vão apoiá-lo para o governo do estado. Enfim, e outras desculpas mais, como temos que derrotar, aí eles vão, criar lá ou aproveitar algum ismo, ou algum istão, fulanistão ou isso ismo, para justificar que o Boulos fica no canto e o PT vai insistir com a sua candidatura própria, como sempre fez, tanto para o governo do estado como para a prefeitura da capital. E é sempre bom repetir, disse Randolph, a minha percepção é de que um acordo é possível, mas a decisão será do PSOL. Boulos não ficou calado e disse o seguinte, a Folha também registrou em outra matéria: eu não vou interferir no Amapá, estado de Randolph. Espero que o senador respeite a decisão do PSOL de São Paulo e não interfira no nosso diálogo. Boulos diz que declarações como a dele podem atrapalhar mais do que ajudar a federação do PSOL e da rede. Então, uma resposta dura de Guilherme Boulos. Eu não sei se de fato ele vai conseguir sustentar a sua candidatura até o fim. Ele fez alguns movimentos interessantes no ano passado, tentou se aproximar do professor Silvio Almeida, mas aí eu acho que o excesso de aproximação que ele teve com o PT e com o Lula acaba que prejudica, porque esse eleitor, simpático ao Lula e ao PT, ele tende na sua maioria já ir com o Haddad logo no primeiro turno, e o Boulos assim vai acabar ficando cada vez com um espaço mais reduzido. E saiu pesquisa para o governo de São Paulo, feita pela Genial Quest, que no único cenário que o Boulos aparece, traz ele aqui já em quarto lugar, atrás de Haddad, que aparece com 24, Márcio França, muito bem colocado aqui com 18, Tarcísio com 9, Boulos 7, Renata Abreu, que é a presidente do Podemos de Sérgio Moro, 3 pontos, Garcia, que é o vice Dória, aparece com 3,
Poide, que é do Novo, 2, Felício, que é do PSD, prefeito de São José dos Campos, com 1, Weintraub também aparece com 1. Branco, nulo, não vai votar, 24%, indecisos, 9. É um cenário bem, assim, precoce, muita coisa vai mudar, e nos cenários em que o França sai e o Haddad fica, o Haddad cresce, mas também não há essa soma de um com o outro aqui, que indicaria uma possível vitória do Haddad no primeiro turno. Não existe nenhum cenário que indique isso. E, inclusive, essa pesquisa mostra que aquilo que é o óbvio, né? Dos candidatos colocados, Haddad é o mais rejeitado. E aproveito esse vídeo, meus amigos, falando aqui de São Paulo, para anunciar que parte da novela Geraldo Alckmin, Lula, PSB, foi encerrada. Ele, de fato, vai se filiar ao PSB e deve ser indicado como vice do Lula. Essa última parte não está confirmada ainda, mas tudo indica que será. Existia a possibilidade dele ir para o PV ou Solidariedade, mas ele de fato fechou com o PSB. E agora nós temos então Alckmin socialista, junto com Marcelo Freixo, Flávio Dino e Tabata Amaral e, claro, outros quadros do partido. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui bastante atento e qualquer novidade que seja interessante sobre esse cenário lá em São Paulo, eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.